Existem dias em que o coração fica pesado, dias em que a mente se enche de perguntas e o silêncio parece ocupar todos os espaços. Você olha para frente, tentando encontrar uma resposta, tentando entender por que algumas coisas demoram tanto. As orações já foram feitas, as palavras já foram ditas, mas mesmo assim parece que nada mudou. E nesses momentos a dúvida tenta aparecer, tentando convencer você de que talvez Deus esteja distante. Mas isso não é verdade. Mesmo quando você não vê, Deus continua trabalhando. Mesmo quando o caminho parece confuso, Ele continua guiando seus passos. Mesmo quando a resposta demora, existe algo sendo preparado. Deus trabalha em lugares que você não consegue enxergar. Ele move situações, Ele prepara encontros, Ele organiza caminhos. Enquanto você vive seus dias, enquanto você continua tentando, enquanto você continua acreditando, o céu continua em movimento. Cada oração que você fez foi ouvida. Cada lágrima que caiu foi vista. Cada momento de fraqueza também foi percebido. Nada passou despercebido. Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece os momentos em que você foi forte, mas também conhece os momentos em que você pensou em desistir. Ele viu quando você levantou, mesmo cansado, quando você continuou caminhando, mesmo sem entender. E essa fé silenciosa tem valor, porque muitas vezes a fé mais verdadeira é aquela que continua existindo, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Por isso não desista agora. Continue caminhando, continue acreditando, porque aquilo que Deus está preparando vai surpreender seu coração. E quando esse momento chegar, você vai olhar para trás e vai perceber que em todos os momentos Deus estava cuidando de tudo.
Existem dias em que o coração fica pesado, dias em que a mente se enche de perguntas e o silêncio parece ocupar todos os espaços. Você olha para frente, tentando encontrar uma resposta, tentando entender por que algumas coisas demoram tanto. As orações já foram feitas, as palavras já foram ditas, mas mesmo assim parece que nada mudou. E nesses momentos a dúvida tenta aparecer, tentando convencer você de que talvez Deus esteja distante, mas isso não é verdade. Mesmo quando você não vê, Deus continua trabalhando. Mesmo quando o caminho parece confuso, Ele continua guiando seus passos. Mesmo quando a resposta demora, existe algo sendo preparado. Deus trabalha em lugares que você não consegue enxergar. Ele move situações, Ele prepara encontros, Ele organiza caminhos. Enquanto você vive seus dias, enquanto você continua tentando, enquanto você continua acreditando, o céu continua em movimento. Cada oração que você fez foi ouvida, cada lágrima que caiu foi vista, cada momento de fraqueza também foi percebido. Nada passou despercebido. Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece os momentos em que você foi forte, mas também conhece os momentos em que você pensou em desistir. Ele viu quando você levantou, mesmo cansado, quando você continuou caminhando, mesmo sem entender. E essa fé silenciosa tem valor, porque muitas vezes a fé mais verdadeira é aquela que continua existindo, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Por isso não desista agora, continue caminhando, continue acreditando, porque aquilo que Deus está preparando vai surpreender seu coração. E quando esse momento chegar, você vai olhar para trás e vai perceber
que em todos os momentos Deus estava cuidando de tudo. Talvez você tenha chegado até aqui, carregando perguntas que ninguém conseguiu responder. Talvez existam momentos da sua história que ainda doem quando você lembra. Momentos em que as coisas não aconteceram como você esperava. Sonhos que ficaram pelo caminho, planos que não deram certo, caminhos que precisaram ser abandonados. E tudo isso pode fazer parecer que algumas histórias terminaram cedo demais. Mas Deus olha para a sua vida de uma forma diferente. Ele não vê apenas o momento presente, Ele vê toda a jornada. Ele vê o que aconteceu, Ele vê o que está acontecendo e também vê aquilo que ainda vai acontecer. E por isso Ele sabe algo que você talvez ainda não saiba. Sua história ainda não terminou. Ainda existem páginas que vão ser escritas. Ainda existem capítulos que vão surpreender você. Porque Deus é especialista em transformar histórias. Ele transforma perdas em aprendizado. Ele transforma lágrimas em força. Ele transforma caminhos quebrados em novos começos. Aquilo que parece final, muitas vezes é apenas um recomeço. Porque quando Deus decide agir, tudo pode mudar. Portas que estavam fechadas podem se abrir. Caminhos que pareciam impossíveis podem aparecer. Situações que pareciam permanentes podem ser transformadas. E aquilo que hoje parece difícil pode se tornar apenas uma lembrança. Por isso não perca a esperança. O futuro ainda guarda momentos que você nem imagina. Ainda existem vitórias, ainda existem alegrias. E a história que Deus está escrevendo na sua vida ainda tem muitos capítulos pela frente. Talvez você tenha chegado até aqui, carregando perguntas que ninguém conseguiu responder.
Talvez existam momentos da sua história que ainda doem quando você lembra. Momentos em que as coisas não aconteceram como você esperava. Sonhos que ficaram pelo caminho, planos que não deram certo, caminhos que precisaram ser abandonados. E tudo isso pode fazer parecer que algumas histórias terminaram cedo demais. Mas Deus olha para a sua vida de uma forma diferente. Ele não vê apenas o momento presente. Ele vê toda a jornada. Ele vê o que aconteceu. Ele vê o que está acontecendo. E também vê aquilo que ainda vai acontecer. E por isso Ele sabe algo que você talvez ainda não saiba. Sua história ainda não terminou. Ainda existem páginas que vão ser escritas. Ainda existem capítulos que vão surpreender você. Porque Deus é especialista em transformar histórias. Ele transforma perdas em aprendizado. Ele transforma lágrimas em força. Ele transforma caminhos quebrados em novos começos. Aquilo que parece final muitas vezes é apenas um recomeço. Porque quando Deus decide agir, tudo pode mudar. Portas que estavam fechadas podem se abrir. Caminhos que pareciam impossíveis podem aparecer. Situações que pareciam permanentes podem ser transformadas. E aquilo que hoje parece difícil pode se tornar apenas uma lembrança. Por isso não perca a esperança. O futuro ainda guarda momentos que você nem imagina. Ainda existem vitórias, ainda existem alegrias. E a história que Deus está escrevendo na sua vida. Ainda tem muitos capítulos pela frente.
frente. A vida às vezes parece uma estrada longa, uma estrada cheia de curvas, cheia de momentos inesperados. Existem dias em que tudo parece claro, em que o caminho parece fácil de entender. Mas também existem dias em que o futuro parece distante. Dias em que você não sabe exatamente para onde está indo. E nesses momentos o medo pode aparecer. O medo de errar, o medo de escolher o caminho errado, o medo de não chegar onde sonhou. Mas existe algo que você precisa lembrar. Deus conhece o caminho, Ele vê cada curva da estrada, Ele vê cada obstáculo, Ele vê cada oportunidade. Mesmo quando você não consegue enxergar, enquanto você vive o presente, Deus já está no seu amanhã. Ele já sabe quais portas vão se abrir, quais encontros vão acontecer. Quais momentos vão transformar sua história. Por isso você não precisa entender tudo agora. Nem sempre o caminho precisa ser claro para que você continue caminhando. Às vezes tudo que você precisa é confiar. Confiar que Deus está guiando seus passos. Confiar que existe um propósito maior. Mesmo nas partes da jornada que ainda parecem confusas, porque cada passo que você dá hoje está levando você para algum lugar. Um lugar que talvez você ainda não conheça, mas que Deus já preparou. E quando você chegar lá, vai perceber que cada momento da estrada te trouxe exatamente para onde você precisava chegar.
Muitas vezes parece uma estrada longa, uma estrada cheia de curvas, cheia de momentos inesperados. Existem dias em que tudo parece claro, em que o caminho parece fácil de entender, mas também existem dias em que o futuro parece distante, dias em que você não sabe exatamente para onde está indo. E nesses momentos o medo pode aparecer, o medo de errar, o medo de escolher o caminho errado. O medo de não chegar onde sonhou, mas existe algo que você precisa lembrar. Deus conhece o caminho. Ele vê cada curva da estrada, ele vê cada obstáculo, ele vê cada oportunidade, mesmo quando você não consegue enxergar. Enquanto você vive o presente, Deus já está no seu amanhã. Ele já sabe quais portas vão se abrir, quais encontros vão acontecer, quais momentos vão transformar sua história. Por isso você não precisa entender tudo agora. Nem sempre o caminho precisa ser claro para que você continue caminhando. Às vezes tudo que você precisa é confiar. Confiar que Deus está guiando seus passos. Confiar que existe um propósito maior, mesmo nas partes da jornada que ainda parecem confusas, porque cada passo que você dá hoje está levando você para algum lugar, um lugar que talvez você ainda não conheça, mas que Deus já preparou. E quando você chegar lá, vai perceber que cada momento da estrada te trouxe exatamente para onde você precisava Existem momentos da vida
em que o silêncio parece maior do que tudo. Momentos em que você olha para o céu e se pergunta se alguém realmente está ouvindo. As orações já foram feitas, as lágrimas já caíram, e mesmo assim as respostas parecem distantes. Você continua tentando seguir em frente, mas dentro do coração existe um cansaço silencioso. Um cansaço que poucas pessoas conseguem perceber. Porque muitas vezes você continua sorrindo, mesmo quando por dentro tudo parece pesado. Mas Deus conhece cada parte da sua história. Ele conhece os momentos em que você foi forte e também conhece os momentos em que você quase desistiu. Ele viu cada noite em que você ficou acordado, pensando em tudo que aconteceu, pensando em tudo que poderia ter sido diferente, pensando se as coisas ainda podem mudar. E mesmo nesses momentos em que o futuro parece incerto, existe uma verdade que não muda. Deus não desistiu de você. Mesmo quando você pensou em parar, mesmo quando a esperança parecia pequena, Deus continuou olhando para a sua vida com amor, com cuidado, com propósito. Porque aquilo que Deus começa, Ele não abandona no meio do caminho. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo difícil. Talvez existam perguntas que ainda não têm resposta. Talvez existam situações que você gostaria que fossem diferentes. Mas isso não significa que sua história terminou. Deus ainda está escrevendo. Ainda existem páginas que vão surpreender você. Ainda existem momentos que vão trazer alegria novamente. Porque Deus tem a capacidade de transformar caminhos. Ele transforma o que parecia perdido em novas oportunidades. Ele transforma lágrimas em testemunhos. Ele transforma momentos de dor em histórias de vitória. Por isso respire fundo agora. Lembre-se de tudo que você já superou. Lembre-se de quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar, e mesmo assim você continuou. Isso também foi Deus sustentando você. E assim como Ele esteve presente até aqui, Ele também estará nos próximos passos da sua jornada. Não importa quão difícil o caminho pareça hoje, Deus continua caminhando ao seu lado. Ele continua abrindo caminhos, mesmo quando você ainda não consegue ver. E no momento certo, aquilo que parecia impossível vai começar a acontecer. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e perceber que mesmo nos momentos mais silenciosos, Deus nunca desistiu de você.
Existem momentos da vida em que o silêncio parece maior do que tudo. Momentos em que você olha para o céu e se pergunta se alguém realmente está ouvindo. As orações já foram feitas, as lágrimas já caíram, e mesmo assim as respostas parecem distantes. Você continua tentando seguir em frente, mas dentro do coração existe um cansaço silencioso. Um cansaço que poucas pessoas conseguem perceber, porque muitas vezes você continua sorrindo, mesmo quando por dentro tudo parece pesado. Mas Deus conhece cada parte da sua história. Ele conhece os momentos em que você foi forte, e também conhece os momentos em que você quase desistiu. Ele viu cada noite em que você ficou acordado, pensando em tudo que aconteceu, pensando em tudo que poderia ter sido diferente, pensando se as coisas ainda podem mudar. E mesmo nesses momentos em que o futuro parece incerto, existe uma verdade que não muda: Deus não desistiu de você. Mesmo quando você pensou em parar, mesmo quando a esperança parecia pequena, Deus continuou olhando para a sua vida com amor, com cuidado, com propósito. Porque aquilo que Deus começa, Ele não abandona no meio do caminho. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo difícil. Talvez existam perguntas que ainda não têm resposta. Talvez existam situações que você gostaria que fossem diferentes. Mas isso não significa que sua história terminou. Deus ainda está escrevendo. Ainda existem páginas que vão surpreender você. Ainda existem momentos que vão trazer alegria novamente. Porque Deus tem a capacidade de transformar caminhos. Ele transforma o que parecia perdido em novas oportunidades. Ele transforma lágrimas em testemunhos. Ele transforma momentos de dor em histórias de vitória. Por isso, respire fundo agora. Lembre-se de tudo que você já superou. Lembre-se de quantas vezes você pensou que não conseguiria continuar, e mesmo assim você continuou. Isso também foi Deus sustentando você. E assim como Ele esteve presente até aqui, Ele também estará nos próximos passos da sua jornada. Não importa quão difícil o caminho pareça hoje,
Deus continua caminhando ao seu lado. Ele continua abrindo caminhos, mesmo quando você ainda não consegue ver. E no momento certo, aquilo que parecia impossível vai começar a acontecer. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e perceber que mesmo nos momentos mais silenciosos, Deus nunca desistiu de você.